através do espírito empreendedor e evangelístico do nosso saudoso fundador, missionário Manuel de Melo. Quem era o missionário Manuel de Melo? Nascido em 20 de agosto de 1929, no município de Água Preta, no estado de Pernambuco, o então jovem Manuel de Melo, apelidado de Neco pela família, desde a sua infância vivia às voltas com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Já aos 11 anos, pregava em auditórios com mais de 100 pessoas, que vibravam com suas preleções inflamadas pelo Espírito Santo. Sabia, desde a infância, que Deus tinha um plano em sua vida e em 1947 partiu para São Paulo, certo de que a cidade grande lhe traria maiores condições de concretizar aquilo que o Senhor lhe determinava. Sofreu muito pela falta de conhecimento da cidade, mas Deus preparou as pessoas certas para formar seu círculo de amizades. Através desses amigos, foi apresentado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde foi consagrado diácono. Manuel de Melo trabalhava durante o dia como mestre de obras e à noite pregava em todas as igrejas para as quais era convidado. No ano de 1952, recebeu um grande milagre em sua vida. Após ser acometido de uma paralisia intestinal e desenganado pelos médicos, foi ungido com óleo e curado em nome de Jesus. Já conhecido como pregador, Manuel de Melo recebeu o convite para fazer parte do trabalho de evangelização dos missionários americanos no Brasil, a Cruzada Nacional de Evangelização, dirigida pelo reverendo Harold Williams, da Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos. A vida do missionário Manuel de Melo se baseou na incansável busca do plano de Deus em sua vida, sobre a qual teve conhecimento desde a sua infância. Em 1955, deu o grande passo para a concretização deste plano, ao iniciar um grande movimento de avivamento espiritual no Brasil, que tinha como objetivo evangelizar e levar a salvação, a libertação e a cura em nome de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as criaturas. Igreja de Jesus Betel foi o nome como se tornou conhecido esse movimento no início. Mas a partir de 1956 foi adotado o nome que leva até hoje, Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Não há como falar de o Brasil para Cristo sem conhecer a história das tendas queimadas, do tabernáculo destruído, das grandes concentrações em praças públicas, das multidões que se aglomeravam no Teatro de Alumínio e no Cine Universo, das grandes cruzadas evangelísticas que o missionário empreendeu pelo Brasil, dos programas de rádio, a voz do Brasil para Cristo, através da rádio Piratininga e da famosa rádio Tupi, e a história da construção do grande templo da Pompeia, por muito tempo considerado o maior templo evangélico do mundo. Atraídas pelo carisma do pregador, milhares de pessoas se deslocavam para onde quer que o pregador estivesse, para ouvir as suas pregações inflamadas e cheias do Espírito Santo. Aumentava a cada dia o número de pessoas que aceitavam a Jesus como seu Salvador através de suas mensagens. Incontáveis eram testemunhos de graças recebidas e curas alcançadas nessas campanhas evangelísticas que o missionário levou para outros estados brasileiros, sempre com a mesma repercussão. Muitos pastores em todo o Brasil procuravam o missionário Manuel de Melo para se unir a ele, assim como suas igrejas. A exemplo do também saudoso pastor Olavo Nunes, do Rio Grande do Sul, que veio a se tornar um grande expoente de nossa obra. Dessa maneira, a obra se expandiu por todo o Brasil. Mas crescer tem um preço, e a fama adquirida pelo missionário Manuel de Melo, assim como o enorme crescimento evangélico por ele provocado no país, não agradou a muitos. Começaram as perseguições. Tendas foram queimadas e reduzidas a cinzas. Depois, foi a vez do tabernáculo construído na Avenida Álvaro Ramos, que foi destruído a mando do prefeito da capital de São Paulo,
pressionado pelo clero católico, que empreendeu uma verdadeira campanha difamatória contra o missionário. Por conta disso, o missionário Manuel de Melo foi preso 27 vezes, com acusações de charlatanismo, de curanderismo e também por denunciar em fóruns internacionais a prática da tortura do regime militar brasileiro. Mas o povo de Deus se levantava a cada uma dessas prisões, em defesa do seu líder, e os inimigos não obtiveram vitória em suas empreitadas. Nem mesmo quando as infâmias e as mentiras se tornavam alvo da imprensa falada e escrita da época. O missionário nunca foi condenado, ao contrário do que os seus opositores queriam. Foi considerado nacional e internacionalmente como um dos maiores pregadores de todos os tempos e o responsável pelo reavivamento espiritual no Brasil nas décadas de 50, 60 e 70 do século XX. O missionário Manuel de Melo fez parte do Conselho Mundial de Igrejas, órgão ecumênico voltado para a defesa dos direitos humanos no mundo, e do seu Comitê Central, cargo exercido somente por grandes líderes mundiais. O missionário Manuel de Melo era um homem de hábitos simples e pouco estudo. Desde criança se dedicou quase que unicamente aos estudos bíblicos, inicialmente com o pastor e teólogo João Mendes, e depois transformando essa busca de conhecimento bíblico numa constante em sua vida, assim como também o estudo dos grandes movimentos evangélicos do mundo e a história de seus líderes. Poucos se atreviam a travar com ele qualquer tipo de discussão a respeito de atualidades e política nacional e internacional, pois era um profundo conhecedor desse assunto, graças ao hábito de leitura. Era um homem de pouca estatura, mas a sua personalidade forte, o seu carisma, a sua influência sobre as massas e o seu conhecimento a respeito dos problemas mundiais causavam um grande impacto nas pessoas das mais variadas culturas e classes sociais, e mesmo nas autoridades, como o presidente da República, ministros, congressistas, vários dos quais o procuravam com frequência. Com muitos deles mantinha relação de amizade, como o presidente Juscelino Kubitschek. No mundo todo foi recebido por diversas autoridades, como o presidente americano Jimmy Carter. O missionário pregou em dezenas de países e teve seu nome e seu ministério no Brasil noticiado, e também pelas redes de televisão americana, inglesa, suecas e alemãs, pelo jornal americano The New York Times e pelo francês Le Monde, entre outros, e pela revista brasileira Veja, que pela primeira vez trouxe na sua foto de capa um ministro evangélico, o missionário Manuel de Melo. Seu nome e sua obra foram citados em várias obras literárias, inclusive na conceituada enciclopédia Delta Larousse. O missionário teve sempre a seu lado o apoio da família, sua esposa Ruth, companheira e cofundadora de nossa obra, seu filho primogênito evangelista Boaz Alberto de Melo, sua nora Valéria e sua neta Vanessa, e seu filho pastor Paulo Lutero de Melo, sua nora Cibele e seus netos Paulo e Fernanda. Em 5 de maio de 1990, resolveu Deus recolher para si este grande servo. Autoridades civis e eclesiásticas de todos os lugares, inclusive da Igreja Católica, manifestaram seu respeito e grande apreço por ele. A Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo segue na mesma visão e com o mesmo objetivo de ganhar o Brasil e o mundo para Cristo. Hoje, contando com mais de 20 convenções estaduais, além de Conselho Nacional e diversos departamentos como a JUBRAC, Juventude Unida do Brasil para Cristo, a UFEBRAC, União Feminina do Brasil para Cristo, UMASBRAC, União Masculina do Brasil para Cristo, a MENIBRAC, Meninada do Brasil para Cristo, e a Missão Desafio, que envia e mantém missionários que evangelizam no exterior. Nossa obra conta também com as escolas e institutos bíblicos, trabalhos de assistência social e centro de recuperação de viciados.
libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus